Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a nossa repórter Caliandra Alves Dias. Caliandra, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Bom, e como é que foi o esporte esse fim de semana? Bom, olha, a rodada movimentada em relação à dupla Grenal. Grêmio e Inter venceram. O Grêmio jogou no sábado às 7 horas da noite, enfrentou o São José na Arena e venceu a partida por 3-0. E o principal destaque da partida foi o jogador André, que deu 2 assistências e marcou mais um gol, seu primeiro gol na temporada do Grêmio. O André que foi muito criticado em relação aos jogos que fazia como o Grêmio, porque em jogos oficiais não tinha uma boa atuação e já nos jogos treinos ele arrebentava. Mas sábado, como time misto, né, porque o Renato teve um time misto, já que o Grêmio entra em campo amanhã pela Libertadores, a equipe voltou a vencer, voltou a vencer com mais de 2 gols, né? Porque nos últimos jogos foi aí por um placar magrinho do Grêmio. E o Grêmio que tá aqui na liderança isolada do Campeonato Gaúcho, com 23 pontos. E o Inter, que ontem também jogou lá no Beira-Rio, venceu o Aimoré por 2-0, com um gol do Serafione e outro gol do Rafael Sobis. O Inter aqui segue na segunda colocação na vice-liderança com 19 pontos. Tivemos também aqui o clássico entre Juventude e Caxias, e o Caxias vencendo lá no Jacone. E o Vink rodou daí depois disso, Rodou, né? Então, assim, o Juventude tá aí nesse ano em relação a alguns jogos com bastante dificuldade de vencer, principalmente dentro de casa. E a gente sabe que no Jacone, o Juventude, alguns anos atrás, era muito forte dentro de casa. Outros resultados aqui, a rodada hoje que termina tem mais jogo, hoje. Né? Hoje é dia 11. Temos Novo Hamburgo e Avenida. E amanhã o Brasil contra o São Luís. E o Veranópolis e o Pelotas ficaram em 0-0. Lembrando que amanhã o Grêmio enfrenta o Libertad na Arena do Grêmio pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, às 9h30 da noite. E o Inter já entra em campo na quarta-feira e amanhã nós vamos trazer mais detalhes do Inter. O Grêmio, Leandro, que jogou no sábado e ontem, os jogadores que não foram relacionados para a partida já voltaram a treinar em 2 turnos ontem. Então, ontem foi o primeiro turno, hoje é o segundo e amanhã provavelmente a equipe vai descansar para o jogo à noite. Muito bem, tu acha que tem alguém que jogou aí no fim de semana que pode entrar nesse jogo da Libertadores ou o Renato tem o time fechado? Olha, muito difícil, mas talvez aí o André seja relacionado, né, em relação à partida. Vamos ver se pelo menos ele vai ser relacionado para ficar ali no banco, porque eu acho que titular é um pouco provável, né? Muito bem, vamos agora da divisão principal para a divisão de acesso. O Ipiranga empatou mais uma vez, dessa vez o Canarinho ficou em 2-2 com o Igrejinha. Antes da Caliandra comentar, a gente mostra os gols para você dessa partida. Te liga! Ipiranga voltou a empatar na divisão de acesso. Dessa vez o ponto somado foi diante do Igrejinha fora de casa. A partida, que ocorreu na tarde do último sábado, foi embaixo de muita chuva em um campo pesado. Quase que a bola não conseguia rolar. Além disso, o clima quente entre as duas equipes acirrou os ânimos. Com a bola rolando, o time de Erechim abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, quando o Rafael lançou na área e após um bate-rebate, a bola sobrou para Marcinho. Do Ipiranga, Marcinho, bate-rebate, a bola. O empate do time da casa veio aos 10 minutos, após um pênalti marcado nessa jogada, em que o goleiro Alan derrubou dentro da área o atacante Lucas do Igrejinha. Cobrança de Alex Tanque, que chutou no canto esquerdo para empatar. Gol! Gol do Igrejinha! No segundo tempo, os donos da casa conseguiram a virada do placar em mais uma falha da defesa Canarinho, que parou. Índio, após uma bela defesa de Alan, aproveitou o rebote e chutou para deixar o jogo em 2-1. O empate do time de Erechim veio logo na sequência com Jackson, que aproveitou a bola lançada de uma cobrança de falta para empatar e dar os números finais à partida. Gol do Ipiranga, Jackson! Jackson empata a partida 2-2. Com este resultado, o Ipiranga chega a 5 pontos em 6 jogos e pode entrar na zona de classificação para a segunda fase já na próxima rodada, quando enfrenta o São Borja no Colosso da Lagoa. A partida está agendada para quarta-feira, às 7h30 da noite.
Muito bem, tá aí, Caliandra. O Canarinho aí, não olha, o Círio Quadros escapou por um fininho, hein? Tá uma situação complicada, né? Porque ou perde ou empata, o Canarinho não consegue vencer. A gente não sabe o que tá acontecendo. Tem apenas uma vitória. Apenas né? uma vitória até agora, nenhuma vitória fora de casa. O Ipiranga ainda busca sua primeira vitória, né? Fora aqui do Colosso da Lagoa. É uma situação bastante difícil. A gente vê os números, né? São 3 derrotas, 2 empates e uma vitória apenas nesses aí 5 jogos que nós tivemos, 6 jogos nessa primeira fase, né? Uma situação muito complicada do Ipiranga. Muito complicada. E agora, na quarta-feira, termina o primeiro turno, né, da divisão de acesso. O Ipiranga vai enfrentar aqui, se não me engano, a equipe de São Borja no Colosso da Lagoa. Então, precisa vencer para poder, pelo menos, ficar aqui nessa parte daqui. Para ficar, porque olha só, veja essa situação como que fica. O Ipiranga, se vencer, vai a 8. Já não passa, o Igrejinha. Entendeu? E o Igrejinha é o 5º, ainda. Só que parece que a assessoria de imprensa, né? não se ligou nisso. Pois é, porque o pessoal do Ipiranga tá contando. Porque falou que tava uma vitória para voltar à fase de classificação. Só que o Ipiranga nunca teve na fase de classificação. Vai ter que fazer bem mais, né? Tem que vai ter fazer que jogar bem mais. Já o seguinte, já a Associação Esportiva São Borja, que vai fazer esse clássico, se vencer, ultrapassa e deixa o Ipiranga. Só a situação do Ipiranga não é pior. Por causa do União Frederiquense. Que nesse ano tá horrível, hein? Tá horrível, eu acho que não vai conseguir. Então, se o Ipiranga se salvar, esse ano vai ser por causa do União Frederiquense, porque o União Frederiquense não tem força nenhuma para conseguir pelo menos vencer. Tivemos aqui um ponto conquistado, que foi diante até, eu acho que... Não, o Ipiranga venceu do União, né? Eu acho não, empatou, que sei lá, eu lembro que... Não, venceu o União aqui em Erechim. Bom, mas é o seguinte, o União Frederiquense tem um ponto, acho que foi direto do Passo Fundo, que foi um empate lá em Passo Fundo. Muito bem, tá aí, né, Caliandra, situação complicada. Bom, vamos falar de Atlântico, porque nessa semana, como é que tá a situação do Atlântico e da Supercopa lá? Bom, o Atlântico estreia na competição agora, nessa semana, né? Então, a competição vai do dia 13 ao dia 16 de março. O primeiro jogo é Atlântico e Corinthians. Então, assim, o Atlântico tá momentaneamente aí a um jogo da final. Precisa vencer o Corinthians para chegar à final da Supercopa. Supercopa que vai acontecer aonde mesmo? Lá em Francisco Beltrame tem o Atlântico, o Corinthians, o Pato e o Marreco. O Pato e o Marreco vão fazer o outro jogo que acontece no dia 14. Aí no dia 15 acontece alguns jogos, aí no dia 16 é a final. O Atlântico, quarta-feira, tá estreando então, é isso? Tá estreando contra o Corinthians e vamos ver se esse ano o Galo consegue pelo menos um título, porque ano passado bateu na trave na Supercopa, bateu na trave da Liga, bateu na trave da Gaúcha e bateu mais aí numa competição que foi realizada lá em Capão da Canoa, né? Então, teve 4 vice-campeonatos aí no ano passado. Vamos ver se pelo menos esse ano eles conseguem um título aí. Lembrando que, caso vença a competição, vai ser a Libertadores da América, vai ter vaga na Libertadores da América. Aí não sabemos o que vai acontecer, porque a previsão, segundo o Elton, lá do Atlântico, é de que a Libertadores da América aconteça próximo à Taça Brasil, que nesse ano vai ser realizado em Erechim. Então, caso o Atlântico vença, vai ter aí um confronto em relação a datas que podem ocorrer nesse mês. Vamos aguardar e ver como é que acontece tudo. Bom, são esses destaques do esporte hoje, Caliandra? São esses os destaques e voltamos amanhã. Obrigado.